muito a leitura. Carta Universal de Tiago, capítulo 2, versículo 26. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, irmãos? Podemos nos assentar? Irmãos, Tiago, que nós entendemos como sendo aquele Tiago, irmão do Senhor, que ele só creu em Jesus mesmo depois da ressurreição de Jesus. Ele tinha dúvidas que o irmão era realmente o Messias. E ele foi um escritor que preocupa-se em trazer para a igreja uma doutrina que, ao primeiro momento que nós a lemos, dá a impressão que ela contradiz a doutrina de Paulo. Porque Paulo vai nos falar que a salvação, ela é pela fé, que ela não é por obras, que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie na salvação. Então o homem não é salvo pelas obras. Paulo vai nos ensinar que a salvação que nós alcançamos, ela é pela graça de Deus, ela é mediante a fé, ela não é por obras, ela não é por aquilo que nós fazemos, ela não é um mérito nosso, ela é um mérito de Cristo. Paulo nos ensina isso. E para nós entendermos o que Tiago escreve na sua carta, nós temos que entender isso com muita clareza, para não haver dúvidas. O homem, na época da reforma, por exemplo, alguns reformadores queriam tirar Tiago da Bíblia, porque não estavam entendendo o que Tiago estava dizendo. Meus irmãos, mas para entender Tiago, precisamos entender que a nossa salvação, ela é exclusiva, vinda do Senhor Jesus para nós. A salvação, ela é um presente de Deus para nós. Salvação, ela não emana pelos nossos méritos. Salvação não é porque eu sou bom, ou eu porque eu faço boas obras, ou eu porque eu sou um bom dizimista, ou porque um homem não bebo, não fumo, não adultero, não. A salvação, ela é um presente de Deus para nós. Ela veio de Deus, ela veio da eternidade e ela alcançou as nossas vidas. Isso é salvação. Meus irmãos, alguém poderia perguntar assim, e eu sei, irmãos, que muitos irmãos, talvez até aqui hoje, talvez não sabem o que é ter certeza de salvação. Não sabe o que é ter realmente certeza de salvação. Há dúvidas. Sabe por quê? Porque quando ele começa a pensar na salvação, ele começa a olhar para si. E quando nós começamos a olhar para nós começamos a ver o quão falho nós somos. Nós começamos a ver que nós mentimos. Nós começamos a ver que nós pecamos. Nós começamos a ver que nós enganamos. Então, quando nós olhamos para nós, para os nossos méritos, para as nossas obras, nós começamos a duvidar: será que eu sou salvo? Será que se Jesus voltar hoje, eu vou alcançar o céu? Será que se eu partir hoje, eu vou alcançar a eternidade? As dúvidas, elas aparecem em nós quando nós olhamos para nós. E é verdade, irmãos. E se nós olharmos para nós vamos descobrir somente uma coisa: nós não merecemos o céu. Nós não temos direito no céu, porque somos pecadores. Ah, pastor, como então nós podemos ter certeza de salvação? Meus irmãos, simples. Quando nós olhamos para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele é poderoso para nos salvar. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que Ele é o dono do céu e é Ele que vai nos colocar no céu. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que Ele é o dono da vida e é Ele que vai nos dar a vida em abundância. Meus irmãos, nós temos a certeza de salvação, porque nós olhamos para Jesus e Ele nos amou de uma maneira tão maravilhosa. E foi esse amor, irmãos, que tomou a vida de um pecador como eu. Foi esse amor que tomou a vida de cada um de nós, sem nenhum direito da salvação. Mas Ele foi lá no Calvário e Ele olhou para nós.
Ele olhou para cada um de nós e falou: eu estou morrendo para te salvar, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós podemos descansar hoje e temos a esperança do céu, e temos a esperança da eternidade, porque quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos um Cristo morto, crucificado, preso numa parede, não. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um Cristo ressurreto, vivo, poderoso, que morreu para nos dar salvação. Por isso podemos descansar e temos a esperança do céu. Olhar para Jesus. Como? De outra forma nós poderíamos ter esperança do céu? De forma nenhuma. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós começamos a descansar. Isso é a salvação pela fé, isso é a salvação pela graça do Senhor. Não vem de nós, não é mérito nosso. Mas Tiago, irmãos, ele vai doutrinar a igreja, e ele vai falar algo assim muito maravilhoso. Ele diz assim: me mostre a tua fé sem obras. Eu não haverei, mas eu mostrarei as minhas obras e te mostrarei a minha fé. O que ele está dizendo, irmãos? Que a salvação, meus irmãos, quando ela vem de Deus para nós, a salvação, meus irmãos, não deixa o homem na condição que ele estava antes de conhecer Jesus. Se vai se identificar se alguém é um salvo em Cristo, meus irmãos, não é porque ele está com a Bíblia debaixo do braço, ou porque ele veste a roupa assim ou assado, ou é porque ele é membro de uma determinada igreja. Isso não indica a salvação de ninguém, de forma nenhuma. O que revela se nós somos salvos em Cristo foi quando a graça de Deus nos alcançou. Aquele dia, começou tudo naquele dia, naquele bendito dia. Naquele dia que você ouviu uma palavra, não sei onde, algum foi em televisão, algum foi no meio da rua, algum foi dentro de uma igreja, não importa. Naquele dia que nós ouvimos uma palavra, e aquela palavra entrou lá dentro do nosso coração, e Deus começou a fazer uma obra em nós. Nós não sabíamos o que era céu, nós não sabíamos o que era santificação, nós não sabíamos o que era, nem o que era pecado. De repente o Espírito de Deus, ele começou a trabalhar dentro de nós, ele começou a agir dentro de nós, e ele começou a mudar o rumo da nossa vida. Louvado seja Deus. Meus irmãos, tem muita gente que acha que conversão é o homem trocar de igreja. Perceberam isso? A pessoa saiu da igreja A, foi para lá e converteu. Ou saiu da católica, foi para a evangélica e converteu. Não, irmãos. Conversão não é isso. Conversão é quando o homem abre o coração para a palavra de Deus. E a palavra entra e começa a produzir nessa vida uma nova vida. Louvado seja Deus. É disso que Tiago estava tentando e estava ensinando a igreja e está falando conosco. Meus irmãos, naquele momento que nós aceitamos a fé, que nós entregamos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, começa-se o Espírito Santo trabalhar em nós e começar uma mudança de vida. Tiago que não está falando de obras, meus irmãos, para o homem ser salvo. Tiago está dizendo: você vai ajudar as viúvas, você vai ajudar os órfãos, você vai fazer boas obras, caridade, e aí você vai ser salvo. Não! Tiago está dizendo: olha, eu quero ver na sua vida o que você faz como um salvo, que eu vou dizer se você realmente é um salvo. Porque, meus irmãos, o homem que está cheio de Jesus, ele é diferente do homem que não tem Jesus. O homem sem Jesus, ele sabe o que é pecar, ele sabe o que é vaidade, ele sabe o que é ganância, ele sabe o que é odiar, ele sabe o que é matar, ele sabe o que é tudo que não presta. Mas o homem que está cheio de Jesus, ele sabe o que é amar, ele sabe o que é perdoar, ele sabe o que é ajudar, ele muda por completo. Era disso que Tiago estava dizendo. O Espírito de Deus começa a produzir em nós uma mudança. Ah, meus irmãos, quantas vezes o homem só vive para essa vida, né? Ele só sabe, um desejo dele é ganhar dinheiro, ficar rico. Aí ele conhece Jesus. Às vezes ele é assim, não tem coragem de dar 10 centavos para ajudar alguém. Ele é incapaz porque ele é ganancioso, é avarento. Aí ele conhece Jesus e de repente o Espírito de Deus começa a trabalhar na vida dele,
E aquele homem que só pensava em ganhar o mundo, que só pensava em ganhar as coisas dessa vida, ele agora começa a olhar para o céu, ele começa a descobrir que o céu é o valor maior, e ele começa a perceber que as coisas desse mundo vão ficar por aí, e ele começa então a abrir mão, ele começa a entender que ele precisa ajudar quem precisa. O outro só sabia o que era pecar. É interessante, meus irmãos, me lembro do testemunho de uma irmã, que ela tinha muitos ciúmes, e ela vivia em constante confusão com o marido dela, porque era ciúmes, e não tem nada que destrói mais um casamento do que ciúmes. O ciúme é uma desgraça no casamento. Enquanto a salvação é a graça de Deus revelada, o ciúme é uma desgraça no relacionamento. E essa mulher tinha muito ciúme, e eles se converteram ao Senhor, e nos primeiros dias aquele ciúme logo se revelou. A igreja toda conheceu, nossa irmã, ela é muito ciumenta. E o pastor aproximou daquele casal e ajudou aquela irmã. E, passados alguns dias, os irmãos observaram que ela estava diferente. E o pastor, um dia, com muita amizade com eles, falou: irmã, eu estou percebendo que a irmã está diferente. A irmã não tem mais ciúme do seu marido? Falou: pastor, eu tenho. Mas quando começa aquele sentimento dentro de mim que me corroía, que me fazia sofrer, que me fazia brigar, que me fazia viver infeliz, quando começa aquilo a crescer dentro de mim, o Espírito Santo vem e me traz um conforto tão grande, e ele vai me dizer o seguinte: minha filha, não preocupa, porque quem está cuidando dele agora sou eu, louvado seja Deus. Pastor, se eu com meu ciúme não consigo cuidar do meu marido, eu aprendi a descansar, que Deus é que vai cuidar dele para mim. Meus irmãos, quando nós abrimos o nosso coração, Deus começa a trabalhar nas áreas da nossa vida que mais nos destruíam. As obras da fé são essas. O homem que era viciado, ele vai deixar o vício. Não é porque o pastor está vigiando o marido, a esposa, não, irmãos. Isso é religião, isso é legalismo. Mas quando o homem enche de Jesus, ele não precisa de leis para ele seguir, porque o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Ele começa uma mudança de vida. Tiago tenta trazer isso para a realidade da igreja, porque, meus irmãos, uma igreja sem obras, ela é uma igreja morta. Ah, pastor, então nós vamos criar aqui uma ONG social para sair ajudando os necessitados. Pode fazer, irmão, não tem problema não, vai ser muito bem-vindo. Mas não é disso que Jesus está nos falando através da sua palavra. Ele está nos falando de uma mudança que ela emana de dentro para fora. Ela não vai de fora para dentro. Ela não é o homem converter as suas vestes, mudar as suas vestes e continuar com um coração duro. As obras da salvação, meus irmãos, elas impelem o homem a viver algo novo. Jesus, para ensinar a igreja como seria a caminhada da igreja, ele resume, irmãos, toda a lei em 2 mandamentos. E eu vou dizer para os irmãos, o homem natural tem pavor desses 2 mandamentos, porque é impossível de vivê-los. Prestem bem atenção, é impossível de viver os 2 mandamentos que Jesus deixou. É mais fácil viver os 10 mandamentos da lei. Ah, pastor, mas os 2 mandamentos estão ligados aos 10 mandamentos da lei. Sim, mas eu posso muito bem passar a minha vida toda sem matar alguém fisicamente e viver odiando no meu coração todos os dias da minha vida N pessoas. Eu estaria cumprindo a lei, mas não estaria vivendo o mandamento que Jesus ensinou. Porque ele deixou 2 mandamentos. Primeiro, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas todo evangélico faz isso. Mentira! Não faz. O homem, meus irmãos, sem a ação do Espírito Santo na sua vida, ele não consegue amar a Deus sobre todas as coisas. Ele consegue amar talvez o seu carro, o seu dinheiro, ele consegue às vezes amar sua esposa, seu marido, às vezes consegue amar aquilo que é palpável, as amizades, mas amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, é o homem se esvaziar de tudo.
E não é tão simples, somente pelo Espírito Santo de Deus. Paulo disse assim: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos, é quando o homem chega ao ponto que ele não tem nem a sua vida mais como preciosa. Olha que coisa linda, irmãos. Quando nós lemos a história dos mártires, nós vamos ver isso. Nós vamos ver irmãos que estavam indo para serem executados, e eles escreverem uma carta aos irmãos e dizer: olha, não intercedam por mim, não me privem do meu martírio, porque eu quero morrer por Cristo, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, quando o homem ama o Senhor acima de todas as coisas, ele ama menos a sua vida do que Deus. Por isso que não é tão simples dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Somente o Espírito de Deus pode nos dar esse sentimento. Quando nós nos esvaziamos de nós e nos enchemos de Jesus, nós podemos então amar a Deus sobre todas as coisas. O que nos impulsiona a ser fiel, o que nos impulsiona a não pecar, o que nos impulsiona a estar no culto, o que nos impulsiona a viver uma vida santa. A ação do Espírito Santo na nossa vida nos faz amar Jesus acima de tudo. Louvado seja o Senhor. Os testemunhos, irmãos, que nós vemos são tantos, e nós precisamos de aprender isso, a entender que o Senhor precisa ser o Senhor realmente da nossa vida. Nós amamos as nossas esposas, nós amamos os maridos, nós amamos os nossos filhos, nós amamos os irmãos, mas o maior mandamento, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu próprio corpo. Quantas pessoas se privam tanto, não tem coragem de se dar nem um pouquinho para a obra de Deus, já perceberam? Não se entrega para a obra de Deus nem um pouquinho, porque ama o seu corpo. Está sempre ocupado tanto com as coisas dessa vida, que não consegue se entregar ao Senhor, não consegue se dar ao Senhor para realizar a obra de Deus. E quando eu digo realizar a obra, eu estou dizendo vir na igreja apenas. Segundo mandamento, irmãos, que Jesus deixou foi, segundo, semelhante ao primeiro, qual que é? Os irmãos não sabem, eu estou com vergonha de falar. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pastor, você já está enjoando de tanto falar isso. E eu vou enjoar de falar, irmãos. Eu não vou me cansar de falar, porque se eu não viver isso, meus irmãos, eu não sei o que é salvação. Ah, pastor, mas eu sou crente a vida toda, nunca ficaram falando tanto disso, que você não sabe o que é servir a Deus ainda. Porque servir a Deus, meus irmãos, as obras da salvação, elas partem desses dois mandamentos. Ah, pastor, mas a Bíblia manda, então, é fácil perdoar, é fácil amar as pessoas. Ah, meu irmão, não é nada. Sabe quem é fácil de amar? A esposa que se é apaixonada por ela. Mas a esposa que divorciou de você, já não é fácil de amar. O marido que você ama, que te dá 1000 amores, é fácil de amar. Mas o marido que te despreza, ou que divorciou, ou que te agride, já não é tão fácil de amar. Ah, mas é fácil de amar os irmãos da igreja. Sim, aquele irmão que chora com você, que te dá toda a dedicação do seu tempo a você, talvez seja até fácil de amá-lo. Mas aquele irmão que toda vez que você encontra com ele, está pisando no seu pé, causando uma ferida, já não é tão fácil de amar. Meus irmãos, se o Espírito de Deus não estiver agindo na nossa vida, nós não conseguimos viver o que é amar. Talvez nós não conseguir viver a lei. Eu não vou matar, eu não vou adulterar, mas o meu coração vai estar tão cheio de coisas ruins que eu não vou saber o que é verdadeiramente amar o próximo. E é por isso que Jesus disse: olha, eu vou deixar para vocês um novo mandamento. Vocês não vão mais amar o próximo como vocês amam a si mesmo, porque talvez Jesus, na sua infinita sabedoria, a Bíblia não nos descreve porquê, mas nós podemos conjecturar. Ele diz assim: eu vou deixar para vocês um novo mandamento. Talvez Jesus, olhando para dentro de nós, e viu que quantos de nós não tem um pingo de amor por nós mesmos. Nós vemos isso todo dia acontecer. As pessoas muitas vezes não conseguem amar nem a si mesmos. Aí Jesus falou: eu vou deixar outro mandamento. E o mandamento é: eu quero que vocês amem uns aos outros como
Não. Como eu vos amei a vós, eu quero que vocês amem-vos uns aos outros. Meus irmãos, olha o ensinamento de Jesus. Isso é obra da salvação, irmãos. Quando você consegue amar. E qual é a prova de amor? Quando você ama, você quer bem. Quando você ama, você quer estar junto. Quando você ama, você quer fazer algo de bom para a pessoa. Não é isso? Não é a marca de amor? Qual o amor que nós temos pelas almas que estão caídas aí fora, irmãos? Pastor, mas eu não sou evangelista. Não é isso que nós estamos falando. O que é que nós estamos fazendo pelas almas que estão morrendo nesta hora, nas drogas? Quantos pais estão agora com os filhos presos, chorando? Quantas visitas nós fizemos para pessoas que nós conhecemos, que sabemos que estão com a vida totalmente destruída? Ah, pastor, mas eu não sei amar esse tipo de gente. Quem que eu sei amar então? Irmão Tiago está falando disso, irmãos. Que o Espírito de Deus na nossa vida, ele produz de dentro para fora uma mudança tão extraordinária, que ele não está preocupado. Ah, eu tenho que fazer um culto, porque eu tenho que encher a igreja, porque eu tenho que fazer uma estatística. Não é disso que é, isso não é amor pelas almas, isso é amor pela placa da igreja. O amor pelas almas é quando nós nos entregamos, nós choramos, nós vimos atrás, então sem saber para onde vai, mas sabemos de uma coisa: se nós ganharmos uma alma para Jesus, nós estamos encobrindo uma multidão de pecados, diz a palavra de Deus. As obras da fé, meus irmãos, são essas. E Tiago, eu vou ler o versículo que nós lemos de novo, para a meditação. Versículo 14. Versículo 18 diz assim: mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É como se Tiago estivesse fazendo um desafio, irmãos, a nós entendermos o que é salvação. É como se estivesse fazendo um desafio: olha, sai da inércia, você é um salvo, você foi alcançado pelo poder do sangue de Jesus, você tem o seu nome escrito no livro da vida, viva como tal. É como se Tiago estivesse dizendo: então viva como alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida. Como se ele estivesse nos chamando a uma meditação interna profunda, para que possamos ter uma mudança de vida. Meus irmãos, nós estamos aqui numa nova caminhada. Nós não estamos preocupados com placa de igreja, nem com nada mais além disso, porque a maior alegria nossa, eu sei que é a alegria dos irmãos, quando nós chegamos aqui, esse grupo que está aqui, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. Estávamos cantando agora há pouco, tão gostoso louvar a Deus. Isso não importa para nós, mas o Espírito de Deus quer trabalhar na nossa vida, porque muitos precisam conhecer Jesus como Salvador. Nós estamos na última hora da igreja sobre a face da terra, irmãos. Nós estamos vendo sinais acontecer diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo sinais do clima, sinais do tempo, sinais do planeta, sinais da sociedade, a enfermidade. E será que nós vamos ficar acovardados dentro dos nossos lares, vendo as pessoas morrerem sem ter Jesus? Eu termino aqui, irmãos, com um testemunho. Talvez alguns irmãos já o ouviram, mas muito oportuno, da irmã. Nós temos, irmãos, uma facilidade muito grande de amar aqueles que são bons de ser amados, né? Tão bom amar os irmãos, estão sempre conosco. Mas nós temos uma facilidade muito grande também de querer juízo para quem nós achamos que não merece o nosso amor. E eu vou dar aqui para os irmãos esse testemunho, os irmãos vão entender isso com facilidade. É muito comum quando nós vemos no noticiário lá um roubo que deu errado, houve uma troca de tiros, e de repente os policiais tiveram êxito, e o bandido foi alvejado, foi morto. Eu vou dizer aos irmãos que a maioria de nós não vamos ser hipócritas. A hipocrisia tem que sair de nós, mas a maioria de nós fica assim: viu, esse foi bom, esse não rouba mais de ninguém. Não é assim? E às vezes a gente fala até orgulhoso, né? Até compartilha nas redes sociais: esse. E aí eu vi uma cena também nas redes sociais
queria ter o privilégio de conhecer aquela irmã, dar um abraço nela e falar: minha irmã, passa um bocado desse amor. Aconteceu uma cena dessa, o ladrão foi alvejado em delito, né, flagrante ali, e a população em volta ali dizendo essas palavras de juízo: esse não rouba mais de ninguém, esse... E uma irmãzinha, ela chega no meio da multidão, ela ajoelha do lado dele, ela abraça aquele homem sangrentado, morrendo, e ela falou de Jesus para ele no último momento da vida dele. As pessoas, alguns filmando, alguns criticando, e ela dizendo: meu filho, você não pode morrer sem Jesus, você não pode partir sem ter um encontro com Jesus, aceita Jesus como seu Salvador aqui agora. E ela chorando com ele, faz o apelo, e ele se entregou para Jesus os seus últimos segundos de vida. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, as obras da fé, elas entram dentro de nós para nos fazer ver esse amor na hora que alguém está necessitado, na hora que alguém precisa de Jesus, na hora que o irmão está fraco na fé, na hora que o irmão está fraco na fé, que todos estão olhando para ele, está vendo? Olha, não entende, ele não sabe o que é obra, ele não sabe o que é servir a Deus, mas você vai lá e o abraça, você chora com ele, você ora com ele, você jejua por ele, porque você sabe que ele é uma alma que Deus ama. Meus irmãos, nós precisamos a partir de agora começar a orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero produzir as obras da fé, eu quero viver as obras da fé, eu não quero ficar na inércia, eu não quero ser apenas um religioso. Senhor, eu quero viver a tua obra como algo precioso, dia após dia, até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Isto, irmãos, é que Tiago estava ensinando, que Deus em Cristo Jesus nos dê, irmãos, o entendimento e nos abra a visão espiritual, porque, meus irmãos, quando assim fizermos, o versículo de Mateus capítulo 16, se não me engano, vai se cumprir, quando Jesus disse assim: olha, sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus. Meus irmãos, precisamos de viver esse grande milagre do Evangelho, de algo maravilhoso na nossa vida e na vida daqueles que vão conviver conosco, né? Jesus, certa feita, diz assim: o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Louvado seja o Senhor. Vamos adorar o Senhor com louvor.